Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Lima, trabalho com Pilates há mais de 20 anos, sou especializada em gestação e pós-parto. E hoje eu trouxe um pouquinho desse universo para você se tornar expert igual a mim. Vamos comigo? Bom, hoje a gente vai falar sobre os princípios do Joseph Pilates. Por que a gente vai falar desses princípios? Porque eu acredito que se você conhece muito bem a base, você consegue aplicar para qualquer exercício, qualquer que seja a situação da sua gestante, além de trazer um leque enorme de movimentos e você ter um resultado muito melhor aplicando esses princípios da forma mais correta, ok? Bom, o primeiro princípio que eu vou trazer aqui para vocês é o princípio da respiração. Por que eu quero trazer esse princípio para vocês? Porque eu acredito que esse princípio é o princípio mais importante do Pilates, mais importante para qualquer coisa da sua vida. Ele faz parte, da sua rotina. Respirar faz parte do seu cotidiano. Eu acredito que se você respira de uma forma mais íntegra, o seu corpo ele funciona da melhor forma possível. Então, o princípio da respiração, ele faz parte da sua rotina, ele faz parte do seu cotidiano. E eu acredito, eu tenho certeza que é uma das coisas que você mais fala para o seu aluno. Respira, respira, porque as pessoas esquecem de respirar. Eu até brinco aqui no estúdio, que eu falo muito para os meus alunos, eu falo assim, pode respirar, você está pagando o mesmo preço, faz parte do exercício, faz parte da aula. Aí eles dão risada porque eles estão percebendo que eles não estão respirando, né? E antes de começar a falar sobre esse princípio, eu quero contar uma história aqui para vocês entenderem como é importante a respiração. Há um tempo atrás, eu participei de um estudo na Escola Paulista de Medicina de Neurociência sobre doenças autoimunes e a respiração. Como é que era esse estudo? Eles pegaram algumas pessoas com diabetes, pressão alta, artrite, artrose, até mesmo algumas que tinham depressões, crises de ansiedade e mesmo com remédio, elas não estavam conseguindo controlar direito essas patologias. O que eles fizeram? Dividiram essas pessoas em dois grupos. Um que era o grupo referência, que ia simplesmente continuar tomando os remédios deles, e outro era o grupo que a gente ia aplicar alguns exercícios de respiração no dia a dia deles. O que eu fiz? Eu dei alguns exercícios de pilates, alguns exercícios de respiração para que eles pudessem fazer durante um período, todos os dias. Bom, qual foi a conclusão desse estudo? A gente percebeu que as pessoas que fizeram esses exercícios de respiração, elas conseguiram controlar muito mais essas patologias, algumas deixaram até de tomar remédios, diferente do outro grupo que simplesmente não fez nada, só continuou vivendo a vida deles. Ou seja, qual que é a conclusão que a gente chega disso? É que respirar, fazer com que a gente respire, faz com que a gente melhore o nosso corpo na íntegra, independente de qual seja a situação. Por que isso acontece? Vamos trazer um pouquinho da fisiologia para a gente entender o que acontece a respeito disso. Bom, o corpo, quando a gente respira e tem uma troca gasosa mais ampla, quando a gente traz a amplitude total da nossa caixa torácica, a gente tem uma troca maior de neurotransmissores do nosso cérebro, que faz com que a gente tenha mais alívio de dor, a gente sinta menos dores no nosso corpo. Então é por isso que durante o trabalho de parto, a gente escuta bastante em filmes, ou até mesmo quem trabalha lá na hora H, na hora do nascimento do bebê, fala bastante para a pessoa, respira, respira, porque respirar faz com que de fato alivie as dores do corpo. Então esse é o primeiro ponto. Então se você tem menos dor, você tem menos estresse, menos ansiedade, você consegue passar por aquele processo muito mais fácil, tá? Outra questão que eu gosto de trazer bastante repara que quando o bebê nasce, ele mexe toda a caixa torácica, ele expande para todos os lados, ele usa a respiração tridimensional, ou seja, na frente, do lado e atrás. Diferente de um adulto, que quando a gente vai trazendo a nossa vida adulta, a gente esquece de respirar e aí esse movimento vai se transformando mais curto, mais curto, mais curto, e quando você vai ver, a pessoa já está respirando somente nessa região da caixa
torácica. Isso faz com que gere outras coisas e, por consequência, ela tenha dores, aumente mais a questão do estresse, da ansiedade. Bom, falando um pouquinho a respeito dessa questão da respiração tridimensional. Quando o bebê respira, ele está mexendo todas as musculaturas, todas as articulações. Conforme a gente para de mexer, ela vai ficando encurtada. Isso significa que a gente deixa de alongar essa musculatura. E se ela fica encurtada, a gente diminui a nossa capacidade pulmonar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar a alongar, né? Eu falo que os intercostais também são ligamentos para alongar. São lugares, musculaturas que a gente deve alongar para que a gente amplie essa caixa torácica. Então, fazendo dessa forma, a gente trabalhando a respiração, a gente consegue alongar essa região e criar mais espaço no nosso corpo. E por que a gente precisa de mais espaço no nosso corpo? Porque quando a gestante, né, engravida, ela vai crescer um bebezinho lá dentro, ela precisa ter espaço e os órgãos vão ficando apertadinhos. Se você não tem uma amplitude de alongamento lá, você percebe que ela vai tendo mais dificuldade. Eu escuto bastante aqui no meu espaço, quando a gestante chega aqui, às vezes já com um certo tempo de gestação, que quando ela, dependendo de como ela fica, ela se sente afogada. Por quê? Porque ela não consegue respirar, ela não tem espaço dentro dela. O que a gente tem que fazer? Criar espaço para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, fazendo esses exercícios de respiração, entendendo esse princípio do Pilates, ela vai conseguir ampliar o corpo dela, vai ter mais espaço no corpo e, por consequência, ela vai passar mais nutrientes para o bebê dela. E a relação dela com o bebê vai ficar melhor e ela vai criar mais conexão. Então, é importante você utilizar esse princípio da respiração em todos os exercícios. Se você entende ele de uma forma íntegra, você vai perceber que o movimento, a qualidade do movimento dessa gestante vai virar outra. Ela vai até te agradecer, vai falar, nossa, eu não cheguei aqui, eu não conseguia respirar e agora eu consigo. Você vai perceber que ela vai te agradecer muito e você vai ficar muito feliz, porque você vai estar proporcionando uma coisa bacana para ela. Ok? Então, agora eu vou trazer algumas práticas de exercícios de respiração para você. Vamos comigo? Bom, eu gosto de sentar aqui de lado, né, para vocês entenderem melhor aqui o exercício de respiração. Então, imagina que você é um peixe, né? Eu gosto muito de trazer essa questão visual, porque quando você traz uma coisa mais consistente, mais material, né? Se materializa aquilo, a pessoa consegue tomar mais consciência do corpo. Então imagina que você é um peixe, então eu falo muito para gestantes colocar a mão lá nas costelas e ela vai inspirar pelo nariz pensando em empurrar essas mãos para fora e soltar o ar e fechar essas mãos. Quando ela tem muita dificuldade, eu uso às vezes até a faixa elástica aqui para ela conseguir pressionar e sentir mais pressão na faixa elástica. Quando ela tem mais consciência, eu só utilizo a mão mesmo. Então, eu coloco as mãos nas costelas, eu inspiro pelo nariz, solto o ar pela boca, inspiro, expando toda a minha caixa torácica, solto o ar. E eu inspiro, penso na minha respiração tridimensional e solto o ar. Ótimo. O que é importante de entender desse exercício? Primeiro que eu peço para a gestante que não está acostumada a respirar tantas vezes, a gente fazer esse exercício só de 3 a 4 vezes, porque às vezes quando ela respira muito dá uma certa tontura. Então, até ela se acostumar com o processo, eu peço poucas repetições. A segunda questão aqui que eu falo, para ela prestar bastante atenção, é se de fato ela está utilizando toda a região do core, do tronco dela, para respirar. Isso faz com que ela crie mais espaço. Então, as duas coisas importantes não repetir tantas vezes para ela poder se acostumar com o movimento e pensar na amplitude do movimento, ok? Que isso já é um spoiler para o próximo princípio, né? Para um dos princípios do Pilates. Bom,
Outra forma que eu gosto bastante, porque ela cria bastante consciência do corpo, eu utilizo o braço para ela ajudar a entender essa região dos intercostais, porque às vezes é difícil entender que esses intercostais eles se mexem igual como se fossem uma brânquia do peixe, né? Então, quando a gente usa os braços, pensando nas escápulas, em puxar o braço, em alongar, ela consegue tomar mais consciência disso. Então, o que eu faço? Eu peço para ela projetar os dois braços lá para frente. Observação, você pode usar esses exercícios da forma que você quiser, sentada na bola, deitada, de pé. Eu gosto muito de utilizar a bola. Eu falo para a gestante que a bola é a melhor amiga dela. Depois eu vou contar para vocês isso num próximo momento, mas vocês vão perceber que todos os exercícios, ou a grande parte deles, eu estou sentada ou estou utilizando a bola, tá bom? Bom, então o que eu faço? Eu projeto as duas mãos lá pra frente, eu mantenho os ombros alinhados, eu vou puxar um lado da escápula e volto e eu puxo o outro. Eu imagino que tem alguém me puxando lá pelo braço, tá? Então eu inspiro, solto o ar, centralizo, inspiro, solto o ar, inspiro, solto o ar, inspiro, solto o ar. Esse eu também não repito diversas vezes, eu vou repetir de 3 a 4 vezes para cada lado, por causa dessa questão da respiração, e quando ela começa a se sentir mais à vontade, eu trago mais repetições. E aí depois eu posso trazer os dois braços para dentro e abro o peito, trago os dois braços para dentro e abro o peito. Dessa forma eu tô alongando minhas escápulas, mobilizando as minhas costelas e dando consciência para essa gestante fazer esses exercícios. Inspiro, solto. Outro movimento que eu gosto de trazer bastante para a gestante são os círculos, outra variação que eu trago. Eu vou cada vez mais abrindo meu movimento, trazendo mais amplitude. Inspiro. Inverto o sentido. Lembrando de manter os braços alinhados com o meu ombro. Aí, relaxou. Ok? Outra opção se ela não tiver com muita dificuldade de entender como trabalhar essas costelas, a gente pode dobrar a cintura e pensar que ela respire nessa região como se estivesse abrindo os intercostais e volta. Esse é um exercício bacana porque você acaba utilizando um outro princípio, que é o princípio do centro, do powerhouse. Então você acaba utilizando dois princípios ao mesmo tempo, além da respiração. Você vai perceber que conforme eu vou falando dos princípios, eles estão totalmente interligados. Um não vive sem o outro, eu brinco, né? Então, porque o nosso corpo é um 360 e quando a gente entende isso, a gente entende que todos os movimentos podem ser muito mais feitos na íntegra, certo? Então esse foi o meu primeiro princípio, o princípio da respiração. Agora a gente vai para o próximo. Bom, agora a gente vai falar sobre o princípio do centro, né? Dessa questão do powerhouse, do imprint, desse centro de gravidade da gestante. Por que é importante a gente falar do centro? Porque conforme a barriga da gestante vai crescendo, o centro de gravidade dela vai se deslocando e então ela começa a perder um pouco a noção, né, de espaço, de peso, né? Ela não consegue, o corpo dela começa a sair um pouco do padrão que ela está acostumada e começa a movimentar esse padrão. Então, muitas vezes você vai ver a gestante que projeta o quadril lá para frente, ou a gestante que anda com a barriga pendurada,
É muito comum ver a gestante com os pés virados para fora para ela poder conseguir achar o eixo dela e poder se sustentar. Então, falar sobre essa questão do centro de gravidade e fazer com que ela tome a consciência vai ajudar com que ela consiga ter uma qualidade de vida melhor e evitar alguns acidentes. Por que eu tô falando isso? Eu vou contar uma história aqui para vocês também. A minha mãe, quando estava grávida de mim, ela caiu de barriga. Isso faz mais de 40 anos atrás. E ela estava mais ou menos de 8 meses, ela conta. E ela ficou desesperada, né? Porque ela ficou com medo de ter feito algum mal para mim, esse tipo de coisa. O que acontecia antigamente? Não tinha todo esse estudo, os médicos, né? Não só médicos, fisioterapeutas, enfim, as pessoas da área da saúde, não tinha todo esse cuidado com a gestante de explicar para ela que o centro dela de gravidade estava mudando, que ela ia precisar fazer coisas para que ela tivesse mais equilíbrio e mais consciência do corpo. Hoje a gente está num mundo totalmente diferente, digital, onde você pode dar essas informações para sua gestante e ela também pode ter essas informações muito mais facilmente. Isso faz com que ela evite certas consequências, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Então é muito importante você dar essa consciência do centro de gravidade para sua gestante, tá? Para isso eu vou te trazer alguns exercícios que faz com que ela tenha essa consciência do centro de gravidade dela. O primeiro exercício que eu trago para vocês é o exercício do imprint, né? Que é bem conhecido no Pilates, de fazer essa basculação do quadril. O que a gente vai fazer? A gente vai inspirar, soltar o ar, aproximar a crista ilíaca das costelas. Inspire e relaxe, eu volto na minha coluna neutra. Inspira, solta o ar. Ótimo, ela já entendendo isso, fazendo esse movimento de basculação do quadril, ela já vai sentir que o centro de gravidade dela já está diferente e que as coisas vão cada vez mais mudar. Então é importante que você traga consciência dos princípios na sua aula, toda a aula. Não precisa ser os mesmos exercícios, mas você fazer aqueles 5 minutos de remember com a sua gestante, de lembrança, de você virar para ela assim, vamos lembrar dos princípios para você fazer os movimentos da melhor forma possível? Vamos fazer um exercício de... Aí você pode envolver todos num só, numa sequência só, tá bom? Um outro que eu gosto de usar bastante é um exercício de equilíbrio, de entender onde está o eixo do peso dos pés. Então eu gosto muito de inspirar apoiando num pé e soltar o ar apoiando no outro. É um movimento do balanço, que a gente inspira, solta o ar, para ela entender essa transferência de peso, entender o que acontece com o corpo dela. Então a gente pode inspirar de um lado, no meu caso direito, e soltar o ar no lado esquerdo. Inspira, solta o ar, inspira, solta o ar. Depois eu posso fazer o inverso, inspira, solta. O que é importante aqui? Tá com a coluna neutra e ela tá com a consciência no corpo dela. Uma variação desse movimento a gente pode fazer ele circularmente. Então eu projeto o peso para a borda dos pés, para frente, para outra borda e para o calcanhar. E eu faço esse movimento circular. E conforme ela vai tendo consciência, você vai ampliando esse movimento. Você começa num movimento curtinho e vai aumentando cada vez mais. E depois do inverso, a gente faz esse movimento para o outro lado, sentido horário e anti-horário, e sempre lembrando da respiração. Tudo bem? Outro exercício que eu gosto de trazer bastante é a gente pensando no centro, é que todo o movimento sai do centro do corpo, do core.
Esses dias eu fiz um curso, né? Participei de um curso onde a Kate, que é ela é a segunda geração do Joseph Pilates, que ela falou bastante do core. Todo o tempo ela usava essa palavra. Por quê? Porque se a gente tem um core fortalecido, e o fortalecido não é ter aquele abdômen saradão, duro, porque nem é o caso aqui da gestante, mas ela ter a consciência e a ativação do core faz com que ela consiga fazer todos os movimentos e traga uma qualidade de vida para ela melhor, tá? Então, a gente pode fazer um movimento de rolamento de coluna e volta desenrolando devagar. E eu inspiro, solto o ar. Inspiro, solto o ar e volto desenrolando devagar. E mais 2 vezes. Inspiro, solto o ar e volto desenrolando. E volto. Tudo bem? Então você começa o movimento pelo centro e vai trazendo ele para as extremidades. Então você tá dando essa consciência do core dessa gestante, dela entender o quanto é importante ela ter essa consciência do centro dela e que ele tá se deslocando, porque vai acontecer, porque a gente tá colocando um peso maior que ela não tá acostumada. E aí ela vai conseguir ter mais equilíbrio e ter a vida mais tranquila, tá? Um próximo exercício que eu gosto de trazer bastante do centro é o exercício do gato. E eu gosto de trazer esse exercício por quê? Porque depois eu vou usar ele para os próximos princípios, para você entender o quanto é importante esse exercício do gato, você fazer o centro e fazer a respiração da forma correta, tá? Então eu apoio as mãos aqui, eu inspiro, solto o ar, inspiro. Ótimo, então esse seria mais um princípio maravilhoso e que você traz bastante consciência e conscientização do corpo dela, ok? Vamos para o próximo? Bom, o próximo princípio que eu quero trazer para vocês é sobre a fluidez, a continuidade do movimento. É você trabalhar esse movimento sendo fluido e para ele ser fluido a gente precisa, adivinha, usar o quê? A respiração. Então percebe que a respiração é a base de tudo, por isso que eu trago ela como primeiro princípio, por isso que eu foco bastante nela. É o primeiro exercício que eu faço sempre quando o meu aluno chega aqui no meu espaço, independente se ela é grávida, se não é o primeiro exercício que eu trago. Por quê? Porque se você já traz a consciência da respiração, todos os outros exercícios e princípios fica muito mais fácil de ser aplicado, ok? Então vamos falar sobre a fluidez. A fluidez, ela é importante porque faz com que a gente relaxe o nosso movimento, relaxe as articulações, elas fiquem mais maleáveis, assim, elas conseguem fazer um movimento mais na íntegra, e aí isso é bacana porque a gestante, por mais que ela libere alguns hormônios na gestação que faz com que esses hormônios fiquem molengas, ela se sente dura. É uma coisa que eu escuto muito aqui. Ai, Nath, eu tô toda travada, eu engravidei, achei que não ia acontecer isso e ficou. Então a fluidez traz com que destrave essa gestante. E um exercício muito bacana para mostrar sobre isso, e você vai perceber que eu uso muito a respiração, é a Mermaid. Como é que é essa Mermaid? A gente senta com uma perna para frente e outra para trás. Esse exercício é um exercício excelente para gestante, não só para a questão da fluidez, mas é um exercício que você vai trazer espaço no assoalho pélvico onde ela vai precisar, espaço na região intercostais, vai ajudar a fortalecer esse assoalho pélvico, que isso é uma outra conversa, e
aliviar algumas dores e desconforto da gestação, ok? Então, você põe a gestante sentada dessa forma, vai ter um viaduto aqui passando, né, um espaço. Se ela não conseguir sentar com esse joelho para trás por algum motivo que ela tenha particular, você pode pedir para ela estender a perna, mas se não, o ideal seria que ela colocasse a perna dela para trás, tá? O joelho alinhado com o quadril, os tornozelos alinhados com o joelho, e a gente vai inspirar, soltar o ar, pressionar esse chão. Inspira, solta o ar e volta. Cuidado para não deixar relaxar o corpo. A ideia aqui não é relaxar o corpo. A ideia é ativar esse organismo para que ele tenha consciência dos movimentos. Inspira, solta. Às vezes eu utilizo essa abertura, repito 3 vezes e vou para essa abertura de intercostais e volto. Perceba que eu uso muito a respiração para ajudar nessa fluidez. Fora que o movimento fica muito mais gostoso de ser feito, né? Então, se você usar esse ritmo, e eu falo que é para usar o ritmo, seria a respiração, ela se sente mais à vontade em fazer o movimento, é muito mais gostoso. Eu posso repetir 3 vezes essa sequência, né, com os 2 movimentos, e depois eu passo para o outro lado. Então, eu faço 3 de 3, ok? Vou fazer aqui do outro lado, para vocês entenderem melhor. Ótimo. Outro exercício que eu posso trazer aqui para vocês de fluidez, porque aqui que eu tô fazendo uma fluidez contínua, né? O exercício ele de inspire e solta o ar. Um outro exercício que eu trago bastante para gestante, que ajuda a criar espaço no corpo dela, e eu uso um ritmo diferente do comum, é o serrote, né? Que a gente estende as 2 pernas lá para frente, afasta as pernas na abertura do mat. Caso a gestante não consiga sentar com a coluna alinhada, o que eu faço? Eu coloco ela num calço, ponho ela mais sentadinha mais pra frente, ou uso a perna de índio, enfim, tem diversas formas para você adaptar. Então eu inspiro e vou fazer um balancinho aqui, ó, 3 vezes, e inspiro, e aí eu troco o lado. Então é uma outra forma de ter fluidez no movimento. Ótimo. Percebeu que não é a respiração tradicional, é a respiração mais de soquinho, vamos falar dessa forma, mas o movimento é fluido, ele tem um ritmo, né? A fluidez tem a ver com o ritmo do movimento. Então, o que a gente tem que entender no meio de tudo isso? Que, mais uma vez, a respiração sendo a protagonista dessa história toda, ok? Vamos para os 3 últimos princípios que eu vou falar todos juntos? Bom, vamos falar agora dos 3 últimos princípios. Por que a gente vai falar deles juntos? Porque eu acredito que eles estão interligados. Então, a gente vai falar sobre o controle, a amplitude e a concentração do movimento. A concentração, quanto mais concentrado você tá, melhor você desenvolve o seu movimento. Então ele tá interligado, você consegue ter mais controle do movimento, mais fluidez
e, por consequência, mais foco daquilo que você vai fazer, né? A qualidade do seu movimento vai ficar perfeita. Então, eles estão todos interligados. E eu não preciso nem dizer que a base disso tudo é a respiração. Então, a respiração vai te ajudar a ter toda essa consciência do seu corpo. Então, eu vou já direto para a prática para você entender como é que funciona isso. Eu vou trazer o mesmo exercício realizado de duas formas diferentes. Uma sem essa questão do foco, da concentração, da perfeição do movimento, e o outro da forma mais correta de ser realizado. E aí vocês vão perceber a diferença entre um e o outro. Lembra que eu falei que eu gosto muito do alongamento do gato e que a gente vai fazer a variação dele, que é o que eu vou mostrar para vocês. Se eu fizer ele de qualquer forma, como ele fica mais difícil de ser feito. Viram? Eu não usei a respiração, eu não me concentrei no que eu estava fazendo, o movimento saiu totalmente desequilibrado e muito mais difícil de ser feito. E aí isso eu posso me lesionar e me machucar. Eu posso, por exemplo, eu já senti um pouquinho a minha lombar nessa história toda. Por quê? Porque eu não estava com o meu centro contraído, né? Eu não estava respirando, eu não estava com foco no que eu tinha que fazer, não tinha fluidez no meu movimento, ele não estava perfeito. Então, ou seja, um desastre total. Agora eu vou fazer ele da forma mais consciente possível. Percebeu a diferença entre um movimento e outro? Você percebeu que eu consegui fazer com que o movimento fosse mais longilíneo? Eu trabalhei esse movimento mais na íntegra, mesmo eu saindo às vezes um pouquinho errada, eu conseguia me corrigir no meio do movimento. E é isso que você tem que trazer para a sua cliente, essa consciência do corpo, de que quando ela começa o movimento e deu errado, ela vai ter a consciência de organizar esse movimento. Porque ela tendo essa consciência, ela consegue trazer isso para o dia a dia dela. E aí o dia a dia dela vai ficar muito mais agradável e ela vai te agradecer muito por ter proporcionado isso para ela, tá ok? Então esses foram os últimos princípios e eu deixo aí para vocês essas informações. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, não deixe de ativar o sininho para que toda semana temos vídeos novos e dá um like aí. A gente se vê na próxima!